Seja escalando, explorando ou apenas observando de longe, as montanhas sempre nos fascinaram. E há uma boa razão. Essas enormes estruturas naturais de aparência mágica podem abrigar alguns segredos bem incríveis. Então, de uma caverna estranha e aparentemente sobrenatural a uma cachoeira que flui ao contrário, é hora de calçar suas botas de escalada e se preparar para descobrir ainda mais segredos escondidos dentro das montanhas. Tesouro da Montanha. Vai, pode confessar, todo mundo já fantasiou sobre encontrar um tesouro escondido antes. Mas em 2013, o achado de um homem de sorte acabou se transformando em algo muito mais sombrio. Enquanto escalava o pico francês do Mont Blanc, o sujeito notou uma caixa de metal enterrada na neve. Interessado, ele desenterrou o caixote e, quando abriu, ele encontrou um enorme tesouro em esmeraldas, rubis e safiras guardadas lá dentro. Espantado, o homem pegou a caixa e a carregou montanha abaixo. Mas em vez de ficar com o tesouro, ele entregou à polícia e foi informado de que tudo valia mais de 160 mil dólares. Caramba, só não tenho certeza se eu teria feito o mesmo. Na verdade, eu teria sim, ainda mais depois de saber de onde as joias vieram. Veja, acontece que cerca de 47 anos antes, em 1966, um avião transportando 117 pessoas caiu na montanha. Infelizmente, ninguém sobreviveu. O acidente tem sido alvo de teorias da conspiração desde então, porque o avião transportava o pai da indústria nuclear da Índia, Homi Bhabha. Alguns especulam que não foi um simples acidente, mas que o avião foi abatido de propósito. De qualquer forma, desde então, todos os tipos de objetos e posses foram encontrados espalhados na área ao redor do local do acidente. Então as joias muito provavelmente podem ter pertencido a um dos passageiros daquele voo. Mas o verdadeiro dono do tesouro permanece um mistério, já que ninguém mais tocou nesse assunto em todos os anos desde o acidente. Então em 2021 foi declarado que o alpinista teria o direito a uma parte do tesouro e ele acabou ficando com 84 mil dólares em joias. Cara, nesse caso, realmente valeu a pena ser honesto. Embora eu fique grilado de verdade com a possibilidade dessas joias serem amaldiçoadas. O quê? Eu vi filmes. Ninguém encontra um tesouro tão grande assim sem que ele seja amaldiçoado. Colosso Escondido. Vamos para a base dos Monte Apeninos, na Toscana, Itália, onde há algo bem estranho de se ver. Em uma das margens de um lago, coberto de mato, está um homem enorme de cerca de 11 metros de altura. Não, ele não está vivo, é claro. Ele foi completamente esculpido em pedra, quase como algo saído de um romance de fantasia. Como ele é chamado? O Colosso dos Apeninos. Construído no final da década de 1580 pelo escultor renascentista italiano Gian Bologna, o Colosso é a personificação das montanhas que se erguem acima dele à distância. Mas há muito mais segredos ocultos na escultura do que parece. Na base há uma pequena caverna que leva para o seu interior, e se você entrar lá vai perceber que a coisa toda é simplesmente oca. Na verdade, uma série de redes de cavernas ocultas se ramifica em 3 andares separados dentro da estátua. Dentro de um deles há uma fonte octogonal dedicada à deusa grega Tétis, enquanto outra câmara é grande o suficiente para uma pequena orquestra tocar, mas é o interior da cabeça do gigante que tem de longe a característica mais interessante. Aqui você pode acender uma lareira fazendo com que a fumaça escape pelas narinas do colosso e suba para o céu. À noite, o brilho do fogo ilumina os olhos da estátua, tornando-a ainda mais mágica, quase como se estivesse viva. Cara, vai me dizer que esse não seria o boss mais épico de qualquer jogo de RPG. Ia ser uma luta e tanto. Vida em alto estilo. Qual é a casa dos seus sonhos? Eu tenho algumas, mas nenhuma delas está esculpida a estonteantes 2,7 km de altura na face rochosa do Monte Cristallo nas montanhas Dolomitas da Itália. Tipo, que nem essa aqui. A casa à beira do penhasco é tão misteriosa quanto aterrorizante. Quer dizer, quem a construiu? Como e por quê? Bem, suas origens aparentemente remontam à Primeira Guerra Mundial. Soldados italianos inteligentes escalaram a montanha e construíram o local como um ponto para descanso, já que estava a salvo do fogo inimigo e lhes dava uma posição estratégica de vigilância. Certamente teria sido praticamente impossível atacar. A única maneira de acessar a perigosa morada é usando uma trilha traiçoeira na montanha. Ok, mas isso só torna a forma como foi construída ainda mais desconcertante. E, bem, na verdade, não sabemos
chegamos ao certo. Estranhamente, não há nenhum registro disso. Mas considerando que provavelmente foi construída há mais de 100 anos, você pode apostar que o trabalho certamente foi algo bem complicado. Não apenas todos os tijolos e madeira foram carregados precariamente pela trilha íngreme da montanha, mas também foram montados lá em cima, tudo sob a constante ameaça de ser avistado pelo inimigo. Credo! Hoje em dia, alpinistas corajosos podem enfrentar a trilha sinuosa até a casa sem medo de ataques, mas acho que mesmo assim eu vou dispensar esse passeio, obrigado. Mas sabe uma coisa que não é nem um tiquinho perigosa? Clicar nos botões curtir e inscrever-se. Dessa forma você nunca mais vai perder outro dos meus incríveis vídeos de fatos e curiosidades. Tudo certo? Belezinha então, vamos nessa! Por água acima. Sem sombra de dúvidas, você já ouviu falar em quedas d'água, certo? Agora prepare-se para subidas d'água. Não. Esse vídeo não está sendo rodado ao contrário. Essa é uma cachoeira que cai para cima. Acredite ou não, isso não é magia e tampouco algum tipo de ilusão. Na verdade, o efeito é causado por ventos que sopram com uma força tão tremenda que, ao se chocarem com a encosta, acabam canalizados pelo formato único das rochas agrupadas ali. As chances de o vento ser forte o suficiente e de as rochas terem o formato certo são bem pequenas. Mas a queda Kinder no Reino Unido, nas extensas charnecas semi-montanhosas de Derbyshire, tem as condições exatas para que isso ocorra. E parece algo saído de O Senhor dos Anéis. Pelo menos Derbyshire não está cheia de orcs famintos comedores de carne humana. Caverna do Capiroto. A capital da Grécia, Atenas, é uma cidade rica em história, cultura e mitologias. Mas lá perto, onde fica o Monte Pentélico, encontra-se uma caverna pouco conhecida escavada no fundo da montanha, e que está envolta em ainda mais mistério do que a própria cidade. Ou pelo menos é o que alguns dizem por lá. Conhecida como Caverna da Veles, ela é marcada por uma antiga igreja bizantina em sua abertura. Depois disso está a caverna propriamente dita, que leva a uma série de túneis escuros e desabitados que atravessam a montanha. E olha que esse lugar já é assustador o suficiente, mesmo sem todas as histórias que cercam a caverna. As pessoas relataram que seus aparelhos eletrônicos pararam de funcionar lá dentro, que a água fluía em direções aparentemente impossíveis, e até mesmo que elas viram aparições fantasmagóricas as perseguindo nas entranhas da caverna. Além do mais, há rumores de que muitas pessoas entram ali para nunca mais voltar. Se isso é verdade ou não, bem, não sabemos, mas sabemos que a caverna foi fechada pelo governo na década de 1980, sob o pretexto de cavar novos túneis. Mas a escavação parou repentinamente sem explicação e a caverna foi abandonada. Ninguém sabe o porquê, e as estranhas circunstâncias disso tudo apenas alimentaram ainda mais a já assustadora reputação da caverna. De fato, dizem que cultos satânicos são realizados em suas profundezas sombrias. E quem é que pode culpar esses trevosos? Você consegue pensar em uma caverna melhor para atrair fiéis seguidores adoradores do diabo? Só há uma maneira de saber com certeza se algum dos rumores é verdadeiro. Entrar na caverna você mesmo. Se eu entraria ali, nem pensar. Fico feliz em deixar essa parte específica da pesquisa para outra pessoa. Buraco de Culver. Se você já esteve no país de Gales, no Reino Unido, então sabe que lá existem muitos castelos. Na verdade, eles têm mais castelos lá por aquelas bandas do que em qualquer outro lugar do mundo. Portanto, se você visse isso em uma fenda alta e rochosa na costa de Swansea, seria perdoado se, por acaso, pensasse que é algum tipo de castelo. Alerta de spoiler, não é. A estranha estrutura foi construída no século XIII e, na verdade, era usada como um pombal. Isso mesmo, um lugar para abrigar uma revoada de pombos. Naquela época, a elite da sociedade mantinha as aves como símbolos de status, bem como para alimentação e produção de adubo. Mas um pombal construído na lateral de um penhasco é sem dúvida estranho. Como você provavelmente pode perceber, este não é um pombal comum. A imponente parede de pedra de quase 18 metros foi construída em frente à gruta Culver Hole, ou Buraco de Culver, uma formação antiga com uma miríade de contos misteriosos associados a ela. A lenda diz que contrabandistas e um poderoso bandido local chamado John Lucas o usaram para esconder os seus bens roubados. Aparentemente, há até um túnel secreto escondido na parte de trás da caverna, grande o suficiente para atravessar montado em um cavalo. Supostamente, Lucas construiu o túnel no século XVI para transportar seus bens ilícitos da caverna para um prédio próximo, que agora está em ruínas. Não há sinal nenhum de túnel perto da ruína, então se você quiser tentar encontrá-lo, terá que escalar uma parede em Culver Hole e entrar por uma das janelas. Parece que o buraco é mais embaixo. Rastro alienígena.
Em abril de 2022, algo aconteceu em Lazy Mountain, no Alasca, que incendiou a internet com teorias da conspiração malucas. Na manhã de quinta-feira, 7 de abril, os habitantes do Alasca notaram repentinamente uma estranha coluna de fumaça riscando o céu. A estranha formação continuou por vários minutos, com apêndices semelhantes a tentáculos projetados atrás dela, fazendo parecer que algo havia caído em algum lugar atrás da montanha. Não demorou muito para as pessoas postarem fotos do fenômeno online e as teorias começaram a surgir, de um meteoro a OVNIs e tudo mais. Se eu tivesse visto aquela coisa riscando o céu na minha frente, poderia ter pensado que era o Armagedon que estava chegando. Em resposta aos relatos, a Polícia Estadual do Alasca entrou em um helicóptero e sobrevoou a área em busca de algo suspeito. Eles encontraram nada, nadinha, necas de pitibiribas. Nenhuma evidência de um acidente de avião, um meteoro ou qualquer coisa alienígena. Algum palpite sobre o que eles concluíram, então? Bem, as autoridades acham que foi apenas o rastro de condensação de um avião. Rastros de condensação são formados pela água condensada deixados pelos escapamentos de aeronaves enquanto voam quilômetros acima da Terra. Mas, aquilo ali não parece nada com um rastro normal, né? O problema é que os rastros podem ser fortemente afetados pelas condições atmosféricas em que são formados. Se o ar estiver úmido, o rastro geralmente vai permanecer por muito mais tempo e vai parecer muito mais espesso do que se o ar estivesse seco. Então, as condições atmosféricas mais o sol batendo de uma maneira específica fizeram o rastro visto no Alasca parecer mega estranho. Infelizmente foi só isso, um rastro de condensação, a menos que os policiais estaduais do Alasca estejam mentindo, é claro. Torre da Igreja. Pense bem, você se lembra da estranha Casa do Penhasco nas montanhas Dolomitas da Itália? Bem, você prefere morar lá ou aqui? Sim, em uma região montanhosa que fica localizada na Geórgia, um pequeno país entre a Europa e a Ásia, há uma estrutura de aparência super frágil construída no topo de um pilar de calcário de quase 40 metros. Tô ficando tonto só de olhar, mas o que essa casa tá fazendo lá em cima? Por que alguém ia querer morar num lugar onde você só pode chegar por meio de uma escada vertical de aço terrivelmente perigosa? A verdade é que o edifício não é apenas uma casa, é na verdade uma igreja. As pessoas acham que originalmente havia 2 igrejas no topo do pilar, datando de algum momento entre o 5º e o 10º século. É provável que elas tenham sido construídas tão alto para que os monges praticassem o ascetismo, uma forma de autodisciplina extrema em que eles se isolavam e deixavam de lado os prazeres sensoriais em busca de alcançar objetivos espirituais. Eventualmente, porém, as igrejas acabaram em ruínas, isto é, até 2005, quando elas foram reconstruídas como uma só. Hoje em dia, um mosteiro fica na base do pilar, bem como a igreja no topo. Os monges ainda fazem a subida alarmante como parte de sua peregrinação, mas ninguém mais tem permissão para fazê-lo. Eu, reclamando? Que nada, eu já fico assustado o suficiente toda vez que eu subo uma simples escada. O mistério de Kennevich. Eu amo um bom mistério. Então, quando eu me deparei com o estranho e triste caso do trilheiro Kennevich, residente em Las Vegas, eu sabia que teria que compartilhar a história com vocês. Tudo começou em 2014, quando o usuário do YouTube Snakebit McGee postou um comentário em um vídeo descrevendo uma experiência estranha que ele teve em uma caverna em forma de M. Aparentemente, ele estava caminhando por uma parte montanhosa do estado de Nevada quando se deparou com uma cavidade de formato estranho nas rochas. Por pura curiosidade, ele entrou na fenda e ficou chocado ao sentir um tipo de vibração passando por seu corpo. Quanto mais ele avançava, mais fortes as vibrações ficavam, até que, de repente, um medo terrível tomou conta do homem e ele fugiu do local. Sem nenhuma surpresa, o comentário viralizou no YouTube com dezenas de pessoas ansiosas respondendo e exigindo o retorno de Snakebit para a caverna. Um comentarista sinistro, no entanto, avisou que, se ele voltasse, nunca ia sair. Independentemente disso, Snakebit voltou, ou pelo menos ele tentou. Acontece que Snakebit McGee era, na verdade, o ávido explorador amador Kennevich. Kenny postou este vídeo de si mesmo tentando retornar à caverna. You know, my truck's way out there. There's no roads, there's no trails. It's a pretty rough terrain. So, hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M.
No final, ele não encontrou a caverna, mas prometeu tentar novamente. Só que dessa vez, ele nunca mais voltou. Na verdade, depois de embarcar nessa terceira tentativa, ele desapareceu completamente e ainda não foi encontrado. Seu celular foi descoberto perto de onde ele filmou o primeiro vídeo, mas não havia pistas do paradeiro dele. Os detetives da internet enlouqueceram. Alguns levantaram a hipótese de que ele tropeçou em uma entrada secreta para a misteriosa instalação governamental Área 51 e foi silenciado por causa disso. Outros simplesmente acham que ele se perdeu, mas sua ex-namorada suspeita que sua depressão infelizmente possa ter algo a ver com o desaparecimento. Que bad! O que você acha? Seja qual for a resposta, não dá pra negar que essa história é muito estranha. Conta pra mim a sua opinião nos comentários aí embaixo. Buraco de Troll. Mesmo que você nunca tenha visitado a Noruega, provavelmente deve conhecer uma parte de sua rica herança mitológica. A lenda de Thor, por exemplo, tem raízes lá. Não é de se surpreender que a pequena e enigmática ilha de Torget, no norte do país, tenha conquistado uma lenda para chamar de sua. A ilha é dominada por uma imponente montanha de granito conhecido como Torghatten, e bem no centro de Torghatten está um estranho buraco perfeitamente redondo, cortando toda a estrutura. Quando o sol brilha através dela, toda a cena parece surreal, até mágica, eu diria. A lenda diz que o buraco foi formado há muito tempo quando os Trolls vagavam pela Terra. Um Troll chamado Hestmanen estava montando em seu cavalo quando viu uma bela Troll chamada Lakamoia. Desejando cortejar Lakamoia, Hestmanen começou a galopar em sua direção, mas ela não se interessou e fugiu. Frustrado, Hestmanen pegou o arco de suas costas, puxou a corda para trás e disparou uma flecha direto na Troll em fuga. Quer dizer que esse comportamento de ogro vem na verdade desde os tempos dos Trolls? Fala sério. Só que, do nada, um terceiro Troll interveio para salvá-la, jogando seu chapéu na direção da flecha. Ele conseguiu interceptar a flecha que perfurou o chapéu, tirando ela do curso. O chapéu furado caiu no chão, mas o sol nasceu no exato instante, transformando o chapéu e todos os Trolls em pedra. Torghatten é o chapéu, e as montanhas circundantes são os outros Trolls. Ou, pelo menos, é assim que conta a lenda. A realidade é provavelmente menos animadora. Os cientistas calculam que há milhares de anos, na Era do Gelo Escandinavo, o gelo e a água erodiram as rochas soltas no meio da montanha. O gelo eventualmente desapareceu, mas as rochas mais duras ao redor delas permaneceram, formando o estranho túnel. Mas o que cientista sabe? Eu fico com o time Troll. Fortaleza de Putin. Quando se trata de líderes políticos, poucos estão envoltos em tantos segredos quanto o presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, pouquíssimas coisas permanecem secretas para sempre. Em 2010, um delator russo escreveu uma carta aberta expondo a construção de um enorme palácio secreto no país, supostamente encomendado por Putin. Embora a carta inicialmente tenha causado indignação, ela desapareceu dos olhos do público até 2021, quando a oposição de Putin lançou um documentário sobre o misterioso edifício. A vasta mansão está escondida em uma parte densamente arborizada de Krasnodar Krai, na costa da Rússia Ocidental. Guardada por cercas supostamente impenetráveis e uma força de segurança armada, a mansão parte de uma propriedade mais ampla, que também tem sua própria igreja, anfiteatro e até uma zona de segurança aérea imposta acima dela. Putin afirma que não tem nada a ver com isso, o que me parece bastante suspeito. Especialmente quando você percebe que tudo custou colossais 1,4 bilhão de dólares e que as pessoas que trabalham por lá eram proibidas de levar telefones celulares. Eita! E também há uma entrada secreta escondida no final de um longo túnel construído no sopé da montanha. Caraca, isso aí tá com toda a cara de um verdadeiro covil de vilão do mal. Mas o que há realmente no próprio palácio? Bem, muita coisa. Embora as câmeras não sejam permitidas lá dentro, alguns indivíduos sorrateiros vazaram as plantas do lugar e fizeram renderizações dos quartos a partir delas. Há uma sala de leitura super chique, uma piscina, um bar, um cassino, um teatro completo e... bom, muito mais. O meu favorito é o salão com tapete de dança. Sim, você ouviu direito. Quem diria que Putin era um pro player de Dance Dance Revolution? Eu aqui não. Base no penhasco. Você já deve ter ouvido falar dos Penhascos Brancos de Dover, um trecho de 13 quilômetros de rocha pura e com centenas de metros de altura no litoral sudeste da Inglaterra. Mas eu aposto que você nunca ouviu falar do vasto complexo secreto de túneis escondidos dentro deles. Bem no meio da face de um dos penhascos, uma estranha forma de caixa se projeta do paredão. Se você for um alpinista experiente, com o equipamento certo, é possível chegar até este ponto e rastejar pelo buraco no centro. Depois de fazer isso, você
você vai dar de cara com um túnel longo e estreito que desce profundamente na rocha. E ele continua, e continua, e continua. Já entendeu, né? Então, qual é o segredo desse lugar? Alguma suposição? Não? Ok. Bom, na verdade, eles remontam à Segunda Guerra Mundial. Convencidos de que o exército alemão tentaria desembarcar nas praias abaixo dos penhascos, os britânicos construíram uma série de postos de observação com metralhadoras nas falésias. Este foi feito para abrigar uma arma e originalmente teria sido acessado por uma entrada que acabou selada. O esconderijo no penhasco não apenas oferecia um ótimo ponto de vista, mas também seria quase impossível de atacar de frente. E isso é muito genial. Felizmente, todo o esforço deles foi em vão, o ataque nunca veio, mas os túneis permanecem até hoje como uma estranha lembrança do conflito do passado. O lado bom de saber disso é que agora eu já sei para onde ir se tiver um apocalipse zumbi. Bunker Granfino. Enquanto caminhava pelo Vale Gasternthal nos Alpes suíços, um usuário do Flickr ficou chocado ao ver isso em um buraco escuro na encosta da montanha. Então, ao olhar mais de perto, ele percebeu que era uma câmera de vigilância, e eu sairia de lá o mais rápido possível. Mas a câmera espiã nem é algo bizarro, na verdade. Aquele buraco leva a um abrigo subterrâneo, no melhor estilo Fallout. Veja só, na Suíça existem cerca de 20 mil bunkers públicos e centenas de milhares de outros privados. A maioria deles é projetada para proteger os cidadãos do país de ataques nucleares. Mas vá para o desfiladeiro Air, no centro do país, e você encontrará algo completamente diferente. Este lugar de aparência mágica foi esculpido pelas fortes correntezas no calcário no final da Idade do Gelo, cerca de 10 mil anos atrás. Você pode explorar a maior parte de sua beleza natural, mas se procurar no lugar certo, vai notar um buraco inacessível na lateral da rocha. Olhe mais de perto e você vai perceber que tem uma parede de tijolos na parte de trás. Acredite ou não, isso é... Tcharam! Sim, outro bunker. Este foi construído antes da Segunda Guerra Mundial e era aparentemente super luxuoso, com uma sala de recreação totalmente mobiliada e paredes revestidas de madeira. De alguma forma, duvido que ele seja tão luxuoso hoje em dia. Mas não há como descobrir, a menos que você considere interessante dar um mergulho perigoso em águas geladas e agitadas. Pois é, eu tô fora dessa. Lagoa dos Condenados. Os lagos são frequentemente vistos como lugares de paz e tranquilidade, mas há um lago no norte do Himalaia indiano que tem uma reputação que é um bocado sombria. Conhecido como Hopkund, está situado entre geleiras rochosas a mais de 5 mil metros acima do nível do mar e abriga um segredo assustador. Se você caminhar em direção à borda e pular na água, seus pés não tocarão o fundo do lago. Em vez disso, você estará pisando sobre algumas centenas de esqueletos humanos. Caraca! O lago chamou a atenção das pessoas em 1942, quando um guarda florestal fez a sinistra descoberta e encontrou os restos mortais submersos em suas águas e espalhados pela área. No entanto, os ossos aparentemente são muito mais antigos, datando entre 200 e 1200 anos atrás. Então, o que diabos eles estavam fazendo lá embaixo? Bem, misteriosamente há ferimentos na cabeça na maioria dos crânios, que parecem ter sido feitos por objetos redondos. Isso levou as pessoas a especular se algum tipo de tempestade de granizo poderia ser a responsável, ou melhor, muitas tempestades de granizo durante um longo período. Mesmo assim, não temos uma resposta definitiva. Por que tantas tempestades de granizo tão estranhas e poderosas aconteceriam em um lugar tão específico? E por que aquele lugar atraiu tantas pessoas para ele apenas para que finalmente fossem condenadas? Estamos falando de cerca de 300 pessoas, todas exterminadas de maneira parecida, todas em um pequeno lago no topo do Himalaia. Não sei, só de pensar nisso já me dá calafrios. Mas o que você acha? Conta pra gente aí nos comentários. A criança ancestral. Eu não tenho vergonha nenhuma em admitir que eu não sou exatamente o cara mais corajoso da turma, mas tem uma coisa que me apavora mais do que qualquer outra: espeleologia, ou estudar cavernas. É escuro, perigoso e super claustrofóbico, então eu nunca seria capaz de mergulhar fundo no sistema de cavernas Rising Star, nas Dolomitas de Malmane, na África do Sul. A arqueóloga americana Becca Peixoto, porém, estava nessa missão. Veja só, apesar de ser apertado e extremamente traiçoeiro, a Rising Star tem sido o local de algumas descobertas arqueológicas incríveis, e Becca queria encontrar mais delas. Então, em 2021, ela desceu a caverna rochosa para ver quais segredos ela guardava.
Depois de percorrer o sistema estreito de labirintos, ela atingiu o que parecia ser um beco sem saída. Mas uma rachadura longa e estreita corria no meio da rocha, com espaço apenas o suficiente para se espremer. Inabalável, ela fez algo que eu nunca faria. Nunquinha mesmo. Ela se espremeu completamente no pequeno espaço de 15 centímetros. Para alguma perspectiva, é um espacinho do mesmo tamanho que a metade de um sanduíche do Subway. Fala sério. Embora a ideia de ficar entalado em uma fenda minúscula no fundo de uma caverna subterrânea seja minha ideia de inferno, Becca realmente encontrou algo e conseguiu se arrastar para fora de lá com a descoberta. Um crânio pequeno de aparência estranha. Acontece que pertencia a um jovem Homo naledi, um parente dos humanos modernos que viveu na África do Sul há cerca de 350 mil anos. Considerando a fragilidade dos ossos das crianças, o fato de estarem em tão boas condições depois de todo esse tempo é incrível. Mas o mais desconcertante é o motivo pelo qual o crânio foi encontrado sem o resto do corpo, sugerindo que foi propositalmente jogado na fenda. Credo, tô ficando arrepiado de novo. Isso provavelmente não era um tipo de magia negra ou um antigo assassino enlouquecido. Como os Homo naledi eram criaturas sociais, como nós, é mais provável que fosse algum tipo de ritual funerário. Ufa, mesmo assim eu tiro o chapéu pra Becca. Afinal, ela não perdeu a cabeça. Fim da linha por hoje. Isso é tudo sobre os segredos das montanhas que eu tenho pra você dessa vez. Qual deles você achou mais fascinante? Conta pra gente nos comentários ali embaixo e obrigado demais por assistir.